Bom, e aí, Luan, tudo bom? Hoje eu tenho Tudo que trazer beleza. a frase do dia, né? A melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Uma frase do Walt Disney. Olha, e aí vamos comentar sobre esta companhia, né, dessa pessoa que fundou aí a Disney, né? Isso. É, Trouxe uma notícia pra gente, aí a gente viu que a Disney agora está entrando na era da inteligência artificial, né? Notícia diz que após investir US$ 1 bilhão, ó, US$ 1 bilhão, mano, é não muita tem nem grana. noção disso, é bastante. Disney confirma exclusividade de apenas um ano com OpenAI. Cara, Bom, e eu queria só comentar um pouquinho antes a respeito dessa frase aí, né? Essa frase aí é muito doida porque muitas vezes a gente quer fazer um projeto, quer startar algo, mas fica procrastinando, fica só planejando, planejando, planejando e não coloca no ar, né? E, E às vezes vale você começar e depois ir melhorando, assim como vem o conceito de MVP, né? E o Walt Disney foi bem inovador na época dele lá atrás, né? Hoje a gente tem um monte de tecnologia, até a própria inteligência artificial aí que a Disney está investindo. Mas na época dele não tinha quase nada de tecnologia avançada, assim. E mesmo assim foi uma pessoa corajosa, investiu ali e é o sucesso que é hoje, né? eu já ouvi essa frase de você também, você inclusive falando para mim. Ah, é? É, quando até falou a questão do podcast e tal, até falei que eu queria ter um podcast, então você falou assim, não, o importante é a gente começar. Começa, depois a gente vai acertando e vai. Foi assim que começou, acho que essa drop de IA aí, né? É, o Drops de A também foi assim. É, o Papo de UX no geral foi assim. Eu comecei. Nem tinha um nome, na verdade, quando eu convidei o Daniel Furtado, que foi a primeira pessoa que eu troquei ideia gravando o papo. Eu só mandei mensagem pra ele no Instagram e falei, cara, eu quero gravar, vou começar um podcast, topa ser a primeira pessoa pra gente trocar ideia. Ele falou, beleza, vamos aí, me deu o WhatsApp dele. E aí foi, cara. Eu falei, pô, agora eu tenho que correr atrás, né? Porque já tinha até criei um compromisso. Quando a gente cria um compromisso também gera aquela coisa, pô, tem que honrar aquilo que eu falei, a minha palavra, né? Então eu corri atrás e estamos aí há quase 6 anos produzindo conteúdo, tendo episódio toda semana aí pra galera. E em troca disso eu peço pra você deixar seu like, né? Aí na plataforma de podcast, no YouTube, onde você estiver ouvindo e assistindo a gente, e também pegar o link desse episódio e compartilhar aí pelas redes sociais, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que nós criamos por aqui. Me segue lá também no Instagram, LinkedIn, segue também o Thiago Vespa aí no Instagram e também no LinkedIn. E comenta lá também o que você tá achando aí dos episódios. Deixar comentários também ajuda no engajamento dessas plataformas. Vamos, né? Porque tem os algoritmos e a gente tem que ajudar os algoritmos aí a impulsionar os nossos conteúdos. E comentário ajuda bastante e não custa nada para você e traz um bastante retorno pra gente, né, Thiago? É isso aí. Uma outra frase que o Walt Disney disse que eu achei bem legal também é assim: eu espero que nunca percamos de vista uma coisa, que tudo isso começou com um ratinho. Olha, que tudo isso começou com um ratinho. Doido, né, cara? Começou com o Mickey Mickey. lá, né? Um ratinho e criou um império gigantesco ali, né? É algo interessante. A gente sabe que com pequenas coisas, na verdade, a gente pode fazer futuramente, pode gerar grandes resultados, né? Como a gente estava conversando antes, né? A gente não sabe que a gente está gravando aqui o Drops de IA, o papo de UX, as coisas que a gente faz, com o propósito que a gente está ajudando os outros ali, a gente não sabe o que isso pode virar no futuro, né? A gente Com sabe aquilo que certeza. começou com uma conversa, pode virar algo grandioso e ajudar muita gente aí, né? Cara, inclusive isso é muito doido, porque eu ouço, não só ouço, né, na verdade, eu mais leio, né, comentários das pessoas que às vezes mandam um direct, mandam uma mensagem, ou posta algo no LinkedIn, que, ouvi seu episódio, ouvi seu conteúdo, por isso comecei a estudar isso, comecei a estudar aquilo. Foi muito doido quando eu vou em evento e as pessoas vêm falar comigo, assim, falam, nossa, te acompanho e tal, assim, até hoje ainda eu fico surpreso e fico feliz e grato, assim, de falar, pô, que da hora, né? A gente fala, pô, te ouço todo dia na academia, pá, não sei o que. Eu falo, caramba, mano, tipo, vai saber o tanto de pessoas que às vezes ouvem a minha voz e que eu nem sei, nem tô sabendo, né? Porque às vezes também não traz feedback. Mas desse impacto positivo que a gente causa na vida das pessoas, isso é muito legal, sabe? Eu acho que isso é, tipo, o retorno, assim, que a gente tem
pelo aquilo que a gente faz. Então eu continuo fazendo, uma por gostar e outra por saber que desse impacto positivo que a gente faz na vida da galera. Sim, faz diferença. Até queria mandar um abraço aí. Semana passada também tive um feedback da Tatiana, que falou que assiste todos os episódios ali. Pô, que Então, legal. isso aí motiva a gente a fazer mais episódios aí. Então, pessoal, o Golon falou, se inscreva, curta, compartilha. Isso Muito, ajuda mais gente também a ter acesso a esse conteúdo. muito bom. E o que você achou dessa parceria aí, Thiago, da OpenAI com a Disney aí, investindo aí 1 bilhão, cara? E será que agora vamos ter filmes do Mickey produzido por pessoas? A gente vai lá, imputa assim, uma história, cria um roteiro e gera um filme, um vídeo. Que dá pra esperar? Ou será que vão criar roteiros através do chat GPT e roteiristas de Hollywoods ali vão perder os seus trampos? O que você acha que pode acontecer? Porque isso, querendo ou não, traz um impacto ali e vai ser inovador, né? É, com certeza aí, né? O Bob Iger ali, que é o CEO da Disney, ele também diz que nenhuma geração humana jamais impediu o avanço tecnológico. E ele falou, e não pretendemos tentar impedir. Tá, né? Inclusive na notícia aí que o Luan vai deixar o link aí para vocês. Mas é interessante porque normalmente quando chega uma tecnologia nova, tem uma curva ali, né? E sempre há pessoas mais resistentes a isso, resistentes à tecnologia. E se a tecnologia é meio disruptiva, dificilmente você tem como bloquear essa tecnologia de ir para frente. Em alguns casos, algumas tecnologias, por mais que sejam disruptivas, às vezes as pessoas não estão prontas para a época. Por exemplo, a questão do carro elétrico. Há anos atrás, carro elétrico foi algo que era disruptivo, mas não tinha tanta tecnologia avançada para poder conseguir fazer um carro elétrico, né? E as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Por isso que a Gurgel até quebrou, né? Teve um ponto disso. Mas hoje as pessoas estão preparadas. Então, você bloquear não sei se você lembra quando surgiu o Google, o buscador Google, a, os professores ficaram desesperados, né? Que falaram, agora os alunos vão copiar, a Wikipedia também foi a mesma coisa. Tem uma notícia de 69, acho que professores protestando por conta da calculadora nas salas de aula, Pô, essa uso de notícia eu não vi. calculadora. Que legal, essa É, notícia eu não vi. depois eu passo para você. Tem uma notícia bem legal de se colocar. Tem até uma imagem dos professores com placa protestando contra o uso de calculadora em salas de aula. E é algo difícil. A gente tem até um movimento agora, né, de se proibir o uso de celulares dentro de sala de aula, né? Pelo menos na escola dos meus filhos é proibido. Acho que todas as escolas são. Que tem vantagem e desvantagem. Tem uma lei agora também, que é outra notícia, que a gente podia até ter trazido aqui. Lembrei agora que na Austrália, Nova Zelândia, acho que é, também está sendo proibido o uso de redes sociais para crianças. Não Boa. sei se você chegou a ver. Eu vi algo nesse sentido. E essa do celular, se eu não me engano, também eu acho que tem uma lei no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, que eles colocaram e fizeram pesquisas para comparar. E aí, pela galera, os alunos, as pessoas lá não estarem usando celulares, elas começaram a tirar notas melhores. Então, assim, Uhum, a partir do momento que você tem uma pesquisa, que você tira uma ferramenta dentro de um contexto para ajudar com que as pessoas se desenvolvam mais, de forma de ter mais conhecimento, eu acho legal. Então, eu, sim, eu acho que vai muito da gente aprender. Eu acho que a gente está num momento de, cara, como é que isso funciona? Como que a gente pode equilibrar e equalizar isso? Até a questão da própria internet, né? Com a questão agora de sim, regulamentar a internet e tudo mais. É, vão ter coisas boas e vão ter coisas ruins, né? Assim, nada na vida vai ser só coisas boas, né? Então vai ter que ter esse equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu acho perigoso, ao mesmo tempo eu acho também perigoso não regulamentar, então eu acho que vai muito de debater. A gente não pode simplesmente, não, regulamenta de qualquer jeito e tal. Cara, eu acho que tudo vai. É bom o debate, a troca, faz de um jeito, não funcionou, volta atrás. Eu acho que ter essa flexibilidade para ir aprendendo e construindo isso é, de forma saudável, eu acho que é bom, sabe? Porque, igual você falou, o lance da calculadora na sala de aula. Eu acho que depende do contexto, né? Por exemplo, fazer um cálculo super difícil lá,
pessoa talvez não precisa aprender toda a fórmula e tudo, né? Dependendo do contexto que aquela pessoa tá. Se ela tá fazendo engenharia e aí tem uma fórmula lá, talvez ela aprenda a primeira vez fazendo à mão, mas ela não vai fazer na mão toda vez que ela for trabalhar. Então ela tem que aprender a base, o contexto. Aprendeu a base e o contexto depois que usa a calculadora para fazer aquilo lá, porque é muito mais rápido e é muito mais eficiente, né? Mas aprender a base eu acho que é importante. Agora, calculadora para, sei lá, minha filha que tá com 6 anos indo pra escola aprendendo quanto que é 2 mais 2 ainda, ela usar a calculadora eu acho que é ruim, porque ela não vai nem aprender a base da fórmula de soma ali. Então, eu penso desses contextos, sabe? Perfeito, eu acho que faz total sentido, né? Porque, por exemplo, criança, o que você falou, precisa de aprender contextos e precisa de alguma restrição, bloqueio, alguma coisa para entender aquilo que é certo e o que é errado. Se liberar tudo, a pessoa está formando o seu caráter e ali, vai ser difícil discernir o certo e o errado. Então, por exemplo, se você dá uma calculadora para uma criança que está aprendendo a somar e subtrair, ela vai falar: por que que eu preciso aprender a fazer isso se a calculadora já faz por mim? A gente vê isso na nossa realidade, né? Por exemplo, por que que eu preciso saber mapa de uma cidade se eu tenho GPS? Agora, se você está na cidade, o pessoal pergunta: ah, Tiago, onde fica a Avenida Alberto Andaló? Eu sei, mas dependendo da rua que perguntar, eu não sei. Mas meu sogro, que nem mora aqui em São José do Rio Preto, sabe porque ele não usa GPS, entendeu? Então, tem esses detalhes ali que a gente precisa saber discernir certo e errado. Então, para crianças, é o que eu falei, eu acho que faz sentido quando você está aprendendo. Então, por exemplo, na faculdade, se você está aprendendo a fazer algumas contas, a princípio você faz na mão. Depois, já aprendeu. Próximo nível lá, próxima matéria, já usa a calculadora. Ah, já aprendeu. Próximo matéria, próximo nível, usa o computador. E assim por diante. Mas você sabe como que o computador faz, como a calculadora faz e como fazer se você não tiver nenhum recurso desse. Eu acho interessante isso. Então, sempre que a gente for usar alguma tecnologia, é interessante ter esse ponto. E eu acho que a ideia aqui da Disney é justamente testar. Por isso que eles fizeram um contrato, e a notícia até fala de apenas um ano. Na verdade, o ponto dele ali foi testar, né? O acordo chama Teste às Águas. Então, ele vai testar como se comporta isso, porque se for legal, ele já sabe fazer do jeito tradicional. Se for legal, ele vai fazer do outro jeito que não é. Se for ruim, já passa um ano e muda. Então é a questão de se testar, né? Fazer protótipos ali e garantir que a coisa vai ser um grande experimento ali para a companhia. E o Eu mais acho bem. louco é que é fazer um teste com 1 bilhão, né, cara? Não é um teste. Pô, a gente faz É, teste tão pequeno e grandes empresas. Tipo 1 bilhão aqui pra dar uma testada, ver se funciona. é, mas é que tem um pequeno detalhe ali. Parece que eles vão entrar ali como uma sociedade também. Então, além de investir ali, ele vai ter participação societária dentro da OpenAI. Então, acho que ele já está apostando. Ele falou: vou gastar 1 bilhão, mas eu vou querer depois uma fatia do que vou dar de lucro com relação a isso. É uma compra. Mas a ideia ali é eles pegarem os personagens ali, porque a Disney é dona de um conjunto de personagens gigantesco, né? Da Marvel, da Pixar, da Star Wars. E além dos personagens tradicionais da Disney, né? Para gerar, para as pessoas também poderem gerar vídeos por IA. A ideia deles é o Sora AI, né? Aquele gerador de inteligência generativa de vídeos que você consegue colocar lá, permitir utilizar as obras da Disney de forma autorizada e gerar conteúdo ali com os próprios personagens da Disney. E aí, como vai ser algo meio viral, acredito eu, mais pessoas vão querer usar, mais pessoas vão pagar para usar isso, e talvez esse 1 bilhão se torne um retorno aí de investimento da Disney. Eu acho que é isso que eles estão apostando, né? Cara, eu já fiquei viajando aqui, né? Por exemplo, vai ter aniversário de criança e aí você quer passar, sabe, tipo, tem um telão assim nas festas, né, de criança, quer passar um videozinho da criança, você já pode, sei lá, passar um personagem da Disney falando ali com a própria criança, fazer uma coisa lúdica, a própria criança estando no vídeo, aí as outras crianças vão ver, sei lá, dá pra fazer viajar dessa forma, né? Porque aí tendo os personagens liberados, ainda que você pague alguma coisa ali pra usar, né? Porque você tem que pagar
ali pra OpenAI, mas, cara, vai ser uma parada muito legal, assim, criativa de fazer, que vai gerar um valor ali pras festas, né, pras crianças, algo bem lúdico, assim, com um personagem da Disney. Você que é dono de buffet aí, ô Lau, passa o seu Pix aí, porque ele tem que dar royalties para você, direito da ideia aí, porque é uma É, ideia muito boa, viu? não, e funciona, cara, a galera gosta bastante, assim, criança, meu, minha filha ia surtar, assim, com os personagens que ela gosta, sabe? Aí dá para pôr o vídeo da criança junto com o personagem falando, então acho que isso aí vai bombar mesmo. Então, por mais que esse seja um experimento, e no passado eu sei que a Disney ela tinha feito uma postura meio agressiva ali de contra o uso não autorizado das suas obras, né? E agora ela tá, na verdade, eu acho que ainda está fazendo isso, mas de uma maneira mais lucrativa. Então ela está autorizando a OpenAI a usar aí, e pelo que eu entendi aqui pela notícia, são mais de 200 personagens. Então o pessoal que é fã de Star Wars, esses vídeos aí vão bombar, né? Imagine você poder gerar conteúdo igual você falou, do Darth Vader, do Luke Skywalker falando junto. Eu vi que nas redes sociais agora tá bombando aquele de você tirar um vídeo que você tira foto com personagens de série e afins, né? Então você sai com foto com carinha, depois vai com outro. Eu acho que quando a OpenAI lançar isso daí junto com a Disney, acho que também vai ter bastante conteúdo desse tipo. Muito legal. E tecnologicamente falando, Thiago, como que funcionaria, assim, um rolê desse, sabe, de criação de vídeo no geral, assim, pegando um personagem, colocando eu junto lá no personagem, assim, como que isso de fato rola, sabe? Porque quando você cria um personagem, você tem toda uma estrutura ali, você faz as paradas em 3D, né? É complexo, né? Você montar ali não é rápido, né? E aí, como é que Uhum. você pega isso aí, você joga e aquilo se transforma, sabe? Tipo, de forma que é um vídeo, né? Eu entendo um pouco da parte da imagem, mas quando é uma geração de vídeo, ele é muito mais complexo. Tanto que demorou um. Não demorou, né? Foi até rápido, mas as primeiras versões de criação de vídeo com IA, a gente observa que era todo meio torto, meio, né? As mãos tudo meio cagado mesmo, assim. E agora já tá bem mais evoluído, bem mais dinâmico. Você tem vídeos que agora, como a gente já comentou em outros drops, que às vezes a gente nem sabe se é realmente real ou não, a não ser quando é uma coisa muito bizarra, né? Sei lá, esses dias eu vi um vídeo chovendo peixe. Pô, aí você sabe que pô, não tá chovendo peixe, né? Isso é fake, mas é bem feito, assim, é bem construído. E, cara, isso foi. Em 2 anos evoluiu, assim, sabe? Tipo, bem rápido até. É, tecnologicamente, como é que funciona isso, tá? Eu até tive uma fala disso do doutorado que você estava comentando antes. Porque a gente precisa gerar conteúdo, né? E essas IA generativas, ou qualquer tecnologia de aprendizado de máquina, ela transforma esses dados complexos, como vídeo, áudio, em números, e palavras em números, tá? A gente chama de embeddings. Esses números, na verdade, vamos ver se eu consigo explicar de uma maneira fácil. Ele associa a proximidade das coisas. Então, por exemplo, eu falo assim, casa e prédio. Casa está próxima do prédio, mas casa está longe de peixe. Então, você tem uma distância, né, que você calcula. Então, por exemplo, toda vez que eu falar casa verde, então eu sei que um adjetivo ali verde está próximo de casa. Casa verde faz sentido. Mas se eu falar casa peixe, não faz sentido uma casa peixe. Então, ele faz essa proximidade. E aí, quando a gente trabalha com vídeo, com imagem, eles fazem os embedded cruzados, ou embedded multimodais, que a gente fala. Multimodais seria vários modos de trabalhar, vídeo, imagem e som. Ô, Thiago, Então, mas quando só, você... só um ponto, assim, pra entender. Quando você diz a questão da casa peixe está distante, você tem que setar isso? Ou isso é É, aprendido, assim? Por que que é é, distante, assim? Por que que porque- a casa é distante de peixe? Porque a gente entende que legal. casa é distante de peixe. Nós, como pessoas, mas e a máquina? Como é que ela entende isso? A gente pré-programou isso pra ela entender? Ela entendeu sozinha através de que forma, sabe? Bem legal. É uma boa pergunta. Como é que é feito isso?
você tem uma conjunta de base de milhões, né, bilhões de textos. E aí ele vai pegar todos os textos num bloco grande e ver a relação dessas palavras. Então, por exemplo, você nunca vai encontrar, ou vai encontrar muito pouco um texto que fala casa peixe. Mas casa verde, você vai encontrar muitos textos. Então, ele dá um peso maior. Então, por exemplo, igual a gente está lendo da notícia. Grande experimento. Você vai encontrar vários textos falando grande experimento, grande experimento, grande experimento. Então, lembra do autocompletar do seu celular, que ele vai te sugerindo palavras? É dessa maneira que ele vai sugerindo, mas considerando blocos grandes de palavras. Então, por isso que o ChatGPT, por exemplo, ele é bastante convincente. É uma tecnologia que eles chamam de atenção. É onde você tem atenção em cada trecho de palavra. Então, você consegue, por exemplo, falar que faz muito mais sentido você falar casa verde do que você falar casa peixe. E aí ele tem um certo margem de variação e ele consegue falar casa verde, casa branca, casa grande. Então vai fazendo várias possibilidades para fazer o autocompletar. Então por isso que é generativa, vai gerando textos. Então não sei se ficou claro, se deu para entender esse ponto. Ah, esse ponto eu entendi, bacana. Tipo, o motor ali da inteligência vai ler esses montes de conteúdo e vai fazer associação com isso que fala, pô, pode até, como você falou, pode até ter casa do peixe, que seria, sei lá, uma peixaria, né? Isso. Mas não é muito comum, então tem menos casa do peixe e tem mais casa verde, casa de outras coisas que ela vai levar aquilo em consideração. Beleza, isso ok. Isso. E aí depois, como é que isso se transforma num vídeo, por exemplo? Vídeo. Legal. Porque assim, só falando do exemplo, casa do peixe talvez seja mais comum. Então ele sabe que quando vai gerar o texto, não vai gerar casa peixe, mas casa do peixe, e assim por diante. Então ele consegue parecer que tem uma inteligência ali, mas é um autocompletar treinado com várias coisas. E quando a gente dá o joinha lá no ChatGPT, a gente está reforçando isso. Então é aprendizado com reforço, que é aprendizado, reinforcing learning, né? Aprendizado com reforço positivo. Quando você dá o positivo, tem aprendizado. E aí como é que faz isso para imagem e para vídeo? Para cada vídeo, imagem, a gente faz extração de características, ele chama embedding de cruzado. Então, ele identifica no vídeo, por exemplo, que tem um peixe, igual a gente está falando, peixe, e associa essa imagem do peixe com a palavra peixe. Então, fala que essa palavra está próxima. Do mesmo jeito que a gente falou casa do peixe, ele sabe que peixe está próximo com essa imagem peixe. Então, aí ele consegue associar as características de formatos de peixe com a palavra peixe. Aí, quando você fala assim, um peixe verde, aí ele consegue saber que verde é cor. Se verde é cor, verde está próximo de cor, cor verde, então é associado. Aí você fala um peixe gosmento. Aí ele pega todas as imagens que tem gosma e associa com a palavra gosma. E esse é também um aprendizado que você faz. Tem que treinar um monte de imagem. Esse monte de imagem vai ter palavras associadas. Então você vai ter lá. Essa aqui é uma imagem de um peixe verde gosmento dentro de um barco. Então, aí você pega outra imagem. Esse aqui é um peixe cinza dentro de um barco. Aí ele sabe, opa, isso aqui é barco. Então você treina essas várias coisas. Isso aqui é um peixe. Então você treina essas várias coisas. E aí quando você escreve um texto, um prompt, falando que você quer um peixe, ele vai buscar tudo que está próximo de peixe, então todas aquelas imagens de peixe, aí você fala um verde, vai buscar tudo que é verde e vai fazendo essa associação. E aí ele consegue gerar uma imagem. O vídeo é a mesma coisa, só que de uma maneira mais complexa, né? Que você depois tem que associar um conjunto de imagens em sequência, em frames, para poder transformar um no outro. Mas a grande sacada aí é esse embeddings aí que consegue transformar texto, imagem, vídeo em números. E com esses números eu consigo calcular proximidade ou distância entre palavras, né? A gente chama isso um conceito de métricas, que é Cara, um dos focos do meu doutorado. cara, isso deve dar mó trampo, né, cara? Assim, se a É, gente começar a ah, refletir,
o valor que a galera, que as empresas cobram, assim, pra gente usar essas ferramentas é até irrisório, né? Que elas ganham bilhões porque é muita gente usando, né? Acaba que elas geram lucros absurdos, mas se você parar pra pensar, imagina até você explicar, né? Treinar uma máquina ali pra saber associar tudo isso, porque isso, de alguma forma tem que ter uma associação, alguém tem que fazer essa associação, né? Por mais que depois ela mesma vai associando de forma automática, as primeiras associações têm que ser feitas na unha, né? Ou eu tô errado? Uhum. Tem que ser feito na unha. A gente chama de é base de teste, né? Então, você classifica, né? Você tem as imagens, os vídeos, as palavras, você classifica e você usa isso para aprender. E aí depois, até no começo da IA, eles contratavam pessoas ali para poder fazer classificação dessas imagens. Então, isso aqui é ok, isso aqui não é, isso é aquilo. Você deve ter reparado também que às vezes o Google faz isso com o CAPTCHA dele. Selecione as bicicletas, selecione, entendeu? Ele tá treinando a Então, IA ali. tá treinando. Muito Então é louco, né, um. cara? Eu lembro que tinha uma época que a Netflix contratava pessoas pra assistir filmes e, com base no que a galera assistia filme, fazer, eu acho que resenhas, assim, escrever um pouco sobre o que era aquele filme ou série, algo do tipo, assim, a pessoa ganhava pra assistir e escrever algo sobre aquele conteúdo. Agora, com a inteligência artificial, acho que nem precisa mais, né? Joga lá e assiste sozinho e traz o contexto mais baseado nessas outras informações prévias, né? Sim. E o outro ponto também é esse treino avançado ali, que treina com vários conteúdos, né, de textos e afins. E uma polêmica que tem ali, que a gente pode trazer isso para um outro papo, aí um drops de ar, é a questão do consumo, né? Porque até uma polêmica que surgiu ali que se gasta muita energia para poder fazer esses treinos. E realmente se gasta muita energia ali, água bastante. Aí foi até uma polêmica se isso faz sentido ou se não faz sentido. Exatamente, isso vai ficar por um próximo Drops aí. Inclusive, pode ser o próximo, de fato, a gente trazer notícias relacionadas com isso, porque eu acho muito válido a gente discutir. E vamos ver aí, então, qual vai ser o futuro da Disney aí agora com esse investimento de um bilhão de dólares com a OpenAI. E lembrando que é US$ 1 bilhão, né? Então, se a gente converter isso em real, imagine a fortuna que não está sendo investido e que com certeza a Disney, né, vai querer também retorno aí com a OpenAI desse investimento, mas que vamos ver aí se os buffets infantis vão curtir minha ideia e começar a fazer esses videozinhos aí que vai ser muito legal. Eu, hora que começar a sair, eu já quero fazer uns testes muito legal aí de... A pessoa tá lá no filme do Star Wars, Thiago, vai ser muito divertido. Com certeza. Vai ser bem legal. E é isso Muito aí, bom. galera. Deixa o seu like, ativa as notificações, compartilha esse link pelas redes sociais, principalmente se for no LinkedIn. Comenta lá sobre o que você achou desse Drops de A. Fala aí o que você espera do futuro da Disney com essa parceria, né, com esse investimento que ela fez na OpenAI. Se vamos ter vários vídeos aí do Luke Skywalker, né, do Mickey, do Pateta, que mais, Thiago? Diversos personagens aí da Disney com a gente no meio aí. E agora de forma legal, né? Que vai ser. Fechou a parceria, não vai ser mais de forma ilegal ali como outras IAs poderiam estar fazendo. E comenta, né? Acho que vai ser muito legal ouvir a sua opinião a respeito. E novamente compartilhe e deixa o like, porque não custa nada pra você, mas já é de grande valia pra gente. É isso aí. E a gente encerra aí com a frase, né? Melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Então, Então, pegue isso para sua vida e vamos colocar as coisas em prática aí. legal. E começa colocando as coisas em prática, deixando comentário, né? Não fica falando, eu vou É isso comentar aí. depois. Comenta agora já. Já mete o dedo aí no teclado e deixa uns comentários bacanas pra gente. Show de bola. Valeu e até o próximo Drops de A.